Existe algo curioso sobre o nosso planeta. Quanto mais a gente explora, mais percebemos que ainda sabemos muito pouco sobre ele. Em um mundo onde quase tudo parece já ter sido descoberto, ainda existem lugares mais incríveis do mundo que parecem desafiar completamente a lógica da natureza. Lugares onde montanhas parecem tocar o céu, onde o oceano esculpiu paisagens impossíveis e onde civilizações antigas deixaram mistérios que até hoje intrigam cientistas e viajantes. Mas aqui vai uma pergunta sincera. Quantas dessas paisagens mais bonitas do mundo você realmente conhece? Não estou falando apenas de destinos famosos que aparecem em cartões postais. Estou falando de destinos secretos do mundo. Lugares tão impressionantes que parecem cenários de filmes ou até mesmo lugares que parecem de outro planeta. E o mais curioso é que muitos desses lugares existem há milhares, às vezes milhões, de anos, silenciosamente aguardando para serem descobertos por quem tem curiosidade suficiente para olhar além do mapa. Alguns escondem histórias fascinantes, outros guardam culturas milenares e alguns simplesmente são obras-primas naturais que fazem qualquer pessoa questionar o quão extraordinário o nosso planeta realmente é. Então, hoje eu quero te levar em uma jornada por destinos de tirar o fôlego, passando por montanhas épicas, ilhas misteriosas, cidades antigas e paisagens tão surrealistas que parecem pertencer a outro mundo. Ao final desse vídeo, existe uma grande chance de que você comece a olhar para o planeta Terra com outros olhos. E talvez até coloque alguns desses lugares na sua lista de viagens incríveis pelo mundo. Mas antes da gente começar essa jornada, já deixa o seu apoio aqui para o canal. Curta o vídeo, se inscreva agora no Além do Mapa e ative o sino das notificações, porque aqui a gente sempre explora os destinos mais impressionantes do planeta que muita gente nem imagina que existem. Agora respira fundo, porque o primeiro lugar da nossa jornada é um território tão selvagem e gigantesco que parece ter saído diretamente da Era do Gelo. E acredite, isso é só o começo. Alasca, o último grande território selvagem da Terra. Existe um lugar no planeta onde a natureza ainda domina quase tudo ao seu redor. Um território tão vasto, tão extremo e tão poderoso que muitas pessoas o descrevem como um verdadeiro laboratório natural da Terra. Esse lugar é o Alasca, considerado por exploradores e cientistas um dos lugares mais incríveis do mundo. Localizado no extremo norte da América, esse gigantesco estado dos Estados Unidos abriga algumas das paisagens mais dramáticas e intocadas do planeta. Para você ter uma ideia da escala desse território, o Alasca possui mais de 1,7 milhão de quilômetros quadrados, sendo maior do que muitos países inteiros. A região abriga mais de 100 mil glaciares, alguns com milhares de anos de idade, que lentamente esculpem montanhas, vales e fiordes impressionantes. No coração desse cenário está o Monte Denali, a montanha mais alta da América do Norte, com mais de 6.190 metros de altitude, dominando o horizonte como um gigante de gelo e pedra. Mas o que realmente torna o Alasca um dos destinos mais impressionantes do planeta é a vida selvagem que habita esse território. Ursos pardos gigantes, alces, lobos, águias carecas
e enormes manadas de caribus percorrem essa região quase intocada pelo homem. Durante o inverno acontece um fenômeno curioso chamado noite polar, quando o sol desaparece por dias ou até semanas. Já no verão acontece o oposto. O sol praticamente não se põe, criando o famoso fenômeno conhecido como Terra do Sol da Meia-Noite, um espetáculo natural que transforma completamente a experiência de quem visita esse lugar. E talvez seja exatamente esse contraste extremo que faz do Alasca um dos destinos de tirar o fôlego para quem busca entender o verdadeiro poder da natureza. Ali, o planeta parece lembrar constantemente que ainda existem maravilhas naturais da Terra capazes de nos deixar completamente sem palavras. Mas a nossa jornada está apenas começando, porque o próximo destino parece ter saído diretamente de um conto de fadas escondido entre as montanhas da Europa. Murren, a vila suspensa, entre gigantes dos Alpes. Escondida no coração dos Alpes suíços, existe uma pequena vila que parece ter sido cuidadosamente colocada ali pela própria natureza. Murren é um daqueles lugares mais incríveis do mundo que fazem qualquer viajante parar por alguns segundos apenas para admirar o cenário. Localizada a mais de 1.600 metros de altitude, essa vila alpina tem uma característica rara no mundo moderno. Não existem carros circulando por suas ruas, o que cria uma atmosfera tranquila, quase mágica. Ao redor da vila se erguem 3 gigantes lendários dos Alpes: Eiger, Mönch e Jungfrau. Montanhas que há séculos desafiam alpinistas e inspiram exploradores. No inverno, Murren se transforma em um paraíso para esquiadores e snowboarders, com pistas que descem por encostas cobertas de neve e oferecem vistas panorâmicas simplesmente inesquecíveis. Já no verão, trilhas verdes, cachoeiras alpinas e mirantes naturais revelam algumas das paisagens mais bonitas do mundo, onde o contraste entre o verde dos vales e o branco das montanhas cria um cenário quase surreal. Existe também um detalhe curioso que torna Murren ainda mais famosa. Foi justamente nas montanhas próximas dali que foi gravada uma das cenas do clássico filme de James Bond, On Her Majesty's Secret Service. No topo do Schildhorn, a mais de 2.900 metros de altitude, fica o restaurante giratório Piz Gloria, onde visitantes podem observar uma vista de 360 graus dos Alpes. Muitos dizem que, ao olhar aquele horizonte de picos nevados, é impossível não sentir que está diante de um dos destinos mais impressionantes do planeta. Mas se você acha que já viu paisagens incríveis o suficiente, espere até descobrir o próximo destino da nossa jornada. Porque agora vamos sair das montanhas da Europa e viajar para um lugar onde templos antigos, vulcões ativos e florestas tropicais criam um dos cenários mais fascinantes do planeta. Bali, a ilha dos deuses e das paisagens surreais. Se existe um lugar no planeta onde natureza, espiritualidade e cultura parecem caminhar lado a lado, esse lugar é Bali, na Indonésia. Conhecida mundialmente como a Ilha dos Deuses, Bali é considerada por muitos viajantes um dos destinos mais impressionantes do planeta. Logo na chegada, o que mais chama a atenção são os cenários exuberantes,
praias tropicais, florestas densas, vulcões imponentes e templos antigos espalhados por toda a ilha. Um dos cartões postais mais famosos de Bali são os terraços de arroz de Tegalalang, próximos à cidade de Ubud. Esses campos verdes esculpidos nas encostas das montanhas existem há séculos e fazem parte de um antigo sistema de irrigação chamado Subak, reconhecido como Patrimônio Cultural pela Unesco. Vistos do alto, esses terraços formam padrões hipnotizantes que transformam a região em uma das paisagens mais bonitas do mundo. Um cenário que parece quase irreal. Mas Bali também é profundamente espiritual. A ilha abriga mais de 10.000 templos, e muitos deles estão localizados em lugares absolutamente espetaculares. Um exemplo impressionante é o Templo Tanah Lot, construído sobre uma formação rochosa no meio do oceano. Durante o pôr do sol, quando o céu fica tingido de tons dourados e laranjas, o templo parece flutuar sobre as águas. Não é à toa que Bali é frequentemente citada como um dos lugares que parecem de outro planeta. Um destino que mistura natureza, cultura e tradição de forma única. E talvez seja exatamente essa combinação que transforma Bali em uma das maiores inspirações para quem sonha com viagens incríveis pelo mundo. Cada templo, cada vila e cada paisagem parecem contar uma história diferente sobre a relação entre o ser humano e a natureza. E se você está curtindo essa jornada pelos lugares mais incríveis do mundo, aproveita agora para apoiar o canal. Deixe o seu like, se inscreva no Além do Mapa e ative o sino das notificações. Assim você não perde nenhuma das próximas explorações pelos destinos secretos do mundo que a gente revela aqui. Agora prepara-se, porque o próximo destino da nossa jornada nos leva para uma das civilizações mais antigas e misteriosas da história da humanidade. Cairo e as pirâmides de Gizé, um enigma milenar no coração do Egito. Poucos lugares no planeta despertam tanta curiosidade quanto Cairo, no Egito. À primeira vista, a cidade é uma metrópole vibrante, cheia de ruas movimentadas, mercados tradicionais e milhões de habitantes vivendo o ritmo intenso do mundo moderno. Mas basta olhar para o horizonte para perceber algo extraordinário. Erguendo-se no meio do deserto estão as pirâmides de Gizé, uma das maiores maravilhas naturais e históricas do planeta e um dos destinos mais impressionantes do mundo. Essas estruturas gigantes foram construídas há mais de 4.500 anos durante o reinado dos faraós do Antigo Egito. A maior delas, a Grande Pirâmide de Quéops, foi durante quase 4.000 anos a construção mais alta já feita pela humanidade. Até hoje, arqueólogos e engenheiros continuam estudando como civilizações antigas conseguiram erguer blocos de pedra que pesam várias toneladas com tanta precisão. Esse mistério transforma Gizé em um dos lugares mais misteriosos da Terra, despertando fascínio em viajantes e pesquisadores de todo o planeta. Ao lado das pirâmides está outra figura igualmente impressionante: a Grande Esfinge, uma escultura monumental com corpo de leão e rosto humano que observa silenciosamente o deserto há milênios. Caminhar por essa região é como atravessar um portal no tempo, onde passado e presente coexistem no mesmo cenário.
Não é à toa que milhões de visitantes viajam até ali todos os anos para conhecer um dos maiores símbolos da história humana e testemunhar de perto uma das paisagens mais icônicas do planeta. Mas, se as pirâmides guardam mistérios antigos, o próximo destino da nossa jornada guarda um enigma ainda mais intrigante. Um lugar isolado no meio do oceano, onde gigantes de pedra parecem observar o horizonte há centenas de anos. Ilha de Páscoa, o mistério das estátuas que observam o horizonte. No meio do imenso Oceano Pacífico, a mais de 3.500 quilômetros da costa da América do Sul, existe um dos lugares mais isolados e enigmáticos do planeta, a Ilha de Páscoa, também conhecida como Rapa Nui. Esse pequeno território pertencente ao Chile abriga um dos maiores mistérios arqueológicos da humanidade. Espalhadas pela ilha estão quase 900 estátuas gigantes de pedra, chamadas de moai, que transformam esse lugar em um dos destinos mais impressionantes do planeta. Essas esculturas monumentais foram esculpidas entre os séculos X e XVI pelos antigos habitantes polinésios da ilha. Algumas dessas estátuas chegam a pesar mais de 80 toneladas, e até hoje os cientistas debatem como essas enormes figuras foram transportadas por quilômetros até os pontos onde hoje permanecem alinhadas, olhando silenciosamente para o interior da ilha. Muitos pesquisadores acreditam que elas representavam ancestrais importantes, figuras espirituais que protegiam as comunidades locais. O cenário onde essas estátuas estão posicionadas torna tudo ainda mais impressionante. Muitas delas ficam alinhadas em plataformas chamadas ahu, de frente para o oceano ou espalhadas por campos vulcânicos. O local mais famoso é Ahu Tongariki, onde 15 moais gigantes formam uma das paisagens mais surreais da Terra. Ao nascer do sol, quando a luz ilumina lentamente as estátuas e o oceano ao fundo, muitos visitantes descrevem a experiência como se estivessem diante de um daqueles lugares que parecem de outro planeta. Além das estátuas, a ilha também possui crateras vulcânicas, praias escondidas e cavernas antigas que reforçam ainda mais o caráter misterioso da região. Talvez seja justamente essa combinação entre isolamento, cultura ancestral e paisagens únicas que faz da Ilha de Páscoa um dos destinos mais fascinantes para quem sonha com viagens incríveis pelo mundo. E falando em cenários impressionantes, o próximo destino da nossa jornada nos leva para uma cidade medieval cercada por muralhas gigantes e águas azul turquesa do Mar Adriático. Dubrovnik, a cidade medieval que parece um cenário de filme na costa do Mar Adriático, no sul da Croácia, existe uma cidade tão bem preservada que caminhar por suas ruas parece uma verdadeira viagem no tempo. Dubrovnik, muitas vezes chamada de Pérola do Adriático, é considerada por historiadores e viajantes um dos destinos mais impressionantes do planeta. Cercada por muralhas de pedra que datam do século XVI, a cidade antiga é um verdadeiro labirinto de ruas estreitas, praças históricas e edifícios que carregam séculos de história. O que torna Dubrovnik ainda mais especial é a combinação entre a arquitetura medieval e a paisagem natural ao redor. Do alto das muralhas que cercam a cidade,
É possível observar o contraste impressionante entre os telhados avermelhados das construções históricas e o azul intenso do mar Adriático. Esse cenário transformou Dubrovnik em uma das paisagens mais bonitas do mundo, atraindo milhões de visitantes todos os anos em busca de história, cultura e vistas absolutamente inesquecíveis. Nos últimos anos, a cidade ganhou ainda mais fama internacional por servir de cenário para a famosa série Game of Thrones, representando a fictícia capital King's Landing. Esse detalhe trouxe uma nova geração de viajantes curiosos para explorar suas fortalezas, palácios e ruas de pedra. Mas muito antes da televisão, Dubrovnik já era um importante centro comercial e marítimo do Mediterrâneo, conhecido por sua prosperidade e independência como antiga República Marítima. Passear pela cidade é como folhear um livro vivo de história. Palácios como o Palácio do Reitor e o Palácio Sponza contam histórias de um passado rico e influente, enquanto a famosa rua Stradum se estende como a principal artéria da cidade antiga. Talvez seja justamente essa mistura de história, arquitetura e natureza que faz de Dubrovnik um dos lugares mais incríveis do mundo, onde cada esquina parece revelar uma nova história. Mas se Dubrovnik impressiona pela arquitetura e pela história, o próximo destino da nossa jornada impressiona por algo completamente diferente. Uma ilha onde a natureza muda drasticamente com as estações e cria alguns dos cenários mais espetaculares do Japão. Hokkaido, a ilha selvagem do norte do Japão. No extremo norte do Japão, existe uma ilha onde a natureza ainda domina grande parte da paisagem e onde cada estação do ano transforma completamente o cenário. Hokkaido, a segunda maior ilha do país, é frequentemente considerada um dos destinos mais impressionantes do planeta para quem busca paisagens naturais grandiosas e experiências únicas. Diferente das cidades superpopulosas do Japão continental, Hokkaido oferece vastas florestas, montanhas vulcânicas, lagos cristalinos e campos que se estendem até o horizonte. Durante o inverno, a ilha se transforma em um verdadeiro paraíso de neve. Regiões como Niseko e Furano são famosas mundialmente por sua neve extremamente leve e abundante, considerada por especialistas uma das melhores do planeta para a prática de esqui e snowboard. Todos os anos, milhares de visitantes viajam até a capital da ilha, Sapporo, para participar do famoso Festival da Neve, onde esculturas gigantes de gelo transformam a cidade em um espetáculo visual impressionante. Mas quando a neve desaparece, Hokkaido revela uma paisagem completamente diferente. Na primavera e no verão, campos de flores coloridas cobrem regiões inteiras da ilha, criando algumas das paisagens mais bonitas do mundo. O Parque Nacional Daisetsuzan, o maior do Japão, abriga vulcões ativos, trilhas alpinas e uma biodiversidade rica que inclui ursos, raposas e águias. Para muitos exploradores, caminhar por essas montanhas é como descobrir um dos últimos destinos secretos do mundo. A cultura local também é profundamente influenciada pelos Ainu, povo indígena que habitava a região muito antes da formação do Japão moderno. Suas tradições, arte e histórias ainda fazem parte da identidade cultural da ilha.
Essa mistura entre natureza poderosa e herança cultural transforma Hokkaido em um dos lugares mais incríveis do mundo para quem busca experiências autênticas e paisagens inesquecíveis. E se essa jornada pelos lugares mais incríveis do mundo já está despertando em você aquela vontade de viajar e descobrir o planeta, aproveita agora para apoiar o canal. Curta o vídeo, se inscreva no Além do Mapa e ative o sino das notificações. Assim, você continua explorando com a gente os destinos mais impressionantes do planeta que muita gente nem imagina que existem. Agora prepara-se, porque o próximo destino nos leva para um dos cenários naturais mais dramáticos de toda a África. Drakensberg, as Montanhas do Dragão na África. No sul do continente africano, existe uma cadeia de montanhas tão grandiosa que recebeu um nome digno de lendas. Drakensberg, que em afrikaner significa literalmente Montanhas do Dragão. Esse gigantesco sistema montanhoso se estende por mais de 1000 quilômetros ao longo da África do Sul e do pequeno reino de Lesoto, com picos escarpados, vales profundos e paredões de rocha que parecem tocar o céu. Essa região é considerada por muitos exploradores uma das maiores maravilhas naturais do planeta. O Drakensberg também abriga algumas das formações naturais mais impressionantes da África. Entre elas está o famoso Anfiteatro do Drakensberg, uma parede rochosa colossal com cerca de 5 quilômetros de extensão e mais de 1000 metros de altura. Durante o inverno, a neve ocasional cobre o topo dessas montanhas, criando um contraste surpreendente com as planícies africanas ao redor. No verão, cachoeiras gigantes descem pelas encostas, formando um dos cenários mais espetaculares entre as paisagens mais bonitas do mundo. Mas além da beleza natural, o Drakensberg também guarda uma riqueza cultural fascinante. As cavernas da região preservam milhares de pinturas rupestres feitas pelo povo San, um dos grupos indígenas mais antigos da África. Algumas dessas pinturas têm mais de 3000 anos, retratando cenas de caça, animais selvagens e rituais espirituais. Esses registros transformam a região em um verdadeiro museu natural a céu aberto e reforçam sua importância histórica e cultural. A vida selvagem também é abundante nessa região montanhosa. Antílopes, águias gigantes e diversas espécies raras de plantas e animais vivem nesse ecossistema único. Para muitos viajantes, caminhar pelas trilhas do Drakensberg é como entrar em um dos últimos destinos secretos do mundo, um lugar onde a natureza ainda se mostra em sua forma mais pura e impressionante. Mas a nossa jornada ainda reserva alguns cenários surpreendentes. E o próximo destino nos leva para uma costa dramática na Inglaterra, onde falésias brancas gigantes parecem mergulhar diretamente no oceano. Seven Sisters, as falésias brancas que dominam a costa da Inglaterra. Na costa sul da Inglaterra, onde o vento do Canal da Mancha encontra as colinas verdes do interior, existe uma paisagem que parece ter sido esculpida com precisão pela própria natureza. As Seven Sisters Cliffs, localizadas no Parque Nacional South Downs, são uma sequência de falésias brancas gigantes que se estendem ao longo da costa, formando um dos cenários naturais mais icônicos da Europa.
Para muitos viajantes, esse é um dos lugares mais incríveis do mundo quando o assunto é paisagem costeira. O nome Seven Sisters vem das 7 colinas que formam esse conjunto de falésias, criando uma sequência ondulada que se ergue dramaticamente acima do oceano. Essas formações são feitas de calcário branco, um tipo de rocha que reflete intensamente a luz do sol, criando um contraste espetacular com o azul profundo do mar. Em dias claros, caminhar pelas trilhas da região revela algumas das paisagens mais bonitas do mundo, onde céu, mar e terra se encontram em perfeita harmonia. Um dos pontos mais famosos dessa região é o Beachy Head, a falésia marítima mais alta da Inglaterra, que se eleva a mais de 160 metros acima do oceano. Do topo, a vista se estende por quilômetros de litoral dramático, pequenas vilas costeiras e campos verdes que parecem saídos de uma pintura clássica. Não é surpresa que essa região tenha sido cenário de inúmeros filmes, documentários e produções cinematográficas. Além da beleza natural, a região também abriga uma rica vida selvagem. Diversas espécies de aves marinhas fazem seus ninhos nas paredes das falésias, enquanto trilhas históricas como a South Downs Way atraem caminhantes e exploradores do mundo inteiro. Esse ambiente natural preservado faz das Seven Sisters um verdadeiro refúgio para quem busca contemplar uma das grandes maravilhas naturais do planeta. Mas a nossa jornada ainda não terminou, porque o último destino desta viagem nos leva para outro cenário costeiro espetacular, onde falésias gigantes formam arcos naturais que parecem desafiar a gravidade. Étretat, as falésias surreais da costa da França. Na região da Normandia, no norte da França, existe um pequeno vilarejo costeiro que abriga uma das paisagens mais impressionantes da Europa. Étretat é famoso por suas gigantescas falésias de calcário branco que se erguem dramaticamente sobre o mar, formando arcos naturais e colunas de pedra que parecem ter sido esculpidas por um artista gigante. Para muitos viajantes e fotógrafos, esse lugar é facilmente um dos lugares mais incríveis do mundo quando se fala em paisagens costeiras. Entre as formações mais famosas está o arco natural chamado Porte d'Aval, que se projeta sobre o oceano como uma enorme ponte de pedra criada pela própria natureza. Ao lado dele se ergue a impressionante agulha de rocha, conhecida como L'Aiguille, uma formação vertical que chega a mais de 70 metros de altura. Durante o pôr do sol, quando a luz dourada ilumina as falésias e o mar reflete tons de azul profundo e laranja, o cenário se transforma em uma das paisagens mais bonitas do mundo. A beleza de Étretat foi tão marcante que inspirou diversos artistas ao longo da história. O famoso pintor impressionista Claude Monet ficou encantado com a região e pintou várias obras retratando essas falésias dramáticas. Desde então, o vilarejo se tornou um destino popular entre artistas, fotógrafos e exploradores que buscam capturar a atmosfera única desse lugar. Mas Étretat não é apenas um cenário bonito. Caminhar pelas trilhas no topo das falésias revela mirantes naturais que permitem observar quilômetros de litoral recortado pelo mar. Ali, o vento constante, o som das ondas e a imensidão do oceano criam uma sensação quase meditativa.
Não é difícil entender por que esse lugar é frequentemente citado como um dos destinos de tirar o fôlego entre as grandes maravilhas naturais do planeta. E talvez seja justamente essa mistura entre natureza poderosa, história artística e paisagens quase irreais que faz de Etretat um final perfeito para essa jornada por alguns dos destinos mais impressionantes do planeta. Depois de atravessar montanhas gigantes, ilhas misteriosas, cidades históricas e paisagens que parecem pertencer a outro mundo, uma coisa fica clara: o nosso planeta ainda guarda lugares mais incríveis do mundo que muita gente sequer imagina que existem. Cada um desses destinos mostra que a Terra continua sendo um verdadeiro tesouro de paisagens mais bonitas do mundo, culturas fascinantes e cenários capazes de transformar completamente a forma como vemos o planeta. E agora eu quero saber de você. Qual desses lugares você mais gostaria de visitar? Seria a natureza selvagem do Alasca, as paisagens tropicais de Bali, ou talvez os mistérios da Ilha de Páscoa? Conta aqui nos comentários, porque eu realmente quero saber qual desses destinos despertou mais a sua curiosidade. E se você gostou dessa viagem pelos destinos mais impressionantes do planeta, já deixa o seu like no vídeo e compartilha com alguém que também ama descobrir lugares surreais da Terra. Isso ajuda muito o canal a continuar explorando novos destinos incríveis. E claro, não esqueça de se inscrever agora no Além do Mapa e ativar o sino das notificações. Assim, você não perde as próximas jornadas, onde vamos continuar revelando destinos secretos do mundo e histórias fascinantes que existem espalhadas pelo nosso planeta. Porque, às vezes, as maiores aventuras da vida começam simplesmente olhando além do mapa.